Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Vamos hoje a um texto até conhecido, que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 11, a cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu irmão e minha irmã, nós estamos vendo aqui um nítido, um claro caso de ingratidão. Estamos vendo aqui que eram 10 os leprosos e talvez ficaram sabendo que Jesus vinha vindo, que Jesus ia passar por ali e resolveram ir ao encontro de Jesus. Veja bem, nós temos que ter a visão de que naquele tempo, naquela época, os leprosos eram proibidos de ficar nas cidades. Os leprosos eram proibidos de estarem no meio do povo. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve nesta manhã, veja bem que aqueles rapazes, aquelas pessoas, aquelas 10 pessoas, estavam numa situação muito deplorável, porque devido àquela doença, eles eram obrigados a viverem afastados da sociedade. Porém, num ato de coragem, de desespero, eles de alguma maneira ficaram sabendo que Jesus ia passar por ali e resolveram entre si irem ao encontro de Jesus. E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Muito bem, Jesus então dá uma ordem: olha, vão se mostrar aos sacerdotes. E a Bíblia diz, o texto diz que indo eles ficaram curados. Muito bem. Só que é óbvio que chama atenção nesse texto, além da cura, além do milagre, que era, na verdade, o que se devia dar mais ênfase aqui nesse texto, porque tão simplesmente Jesus disse: olha, vai se mostrar ao sacerdote. O texto não me revela que Jesus impôs as mãos sobre eles, de um por um. O texto não me revela que Jesus talvez tenha feito uma oração forte para cada um daqueles rapazes. A Bíblia não me revela que Jesus derramou óleo ou água sobre suas cabeças. A Bíblia também não me revela, o texto não me revela que eles foram frutos de alguma campanha de 7 dias, de 10 dias, de 15 dias. A Bíblia e o texto também não me revelam que eles foram curados porque depositaram uma certa quantia num certo envelope e através daquela quantia, através daquele ato de fé, eles foram curados. A Bíblia não me relata, não me revela nada disso através desse texto. O que a Bíblia me revela é que 10 pessoas que estavam à margem da sociedade, abandonadas, afastadas das suas famílias, 10 pessoas que resolveram usar da fé e ir ao encontro de Jesus, porque sabiam, elas tinham em mente elas que se fossem ao encontro de Jesus, elas seriam curadas. E assim aconteceu, segundo
a fé de cada um daqueles rapazes, de cada uma daquelas 10 pessoas. Muito bem, houve a cura, houve a libertação, mas entrou aí, logo em seguida, já a ingratidão. Meu irmão, o texto me diz que apenas um daqueles 10 voltaram glorificando a Deus por ter sido curado. Voltou para agradecer a Jesus, se prostrando diante do Mestre com o rosto no chão, agradecendo, reconhecendo aquilo que Jesus havia feito por ele. Porque ele sabia que a partir daquele momento, a partir daquela bênção, a partir daquela mudança, a partir daquela transformação, ele poderia voltar para sua família, ele poderia retomar a sua vida normalmente. Quanto aos outros 9, o texto não me revela se eles retomaram as suas vidas normais, se eles realmente foram curados e permaneceram curados. Porque por muitas vezes, meu irmão, levado por um ato emocional, levado pela emoção, muitas pessoas se dizem curadas, mas não são libertas. Se acham curadas, mas não estão libertas, e então a doença novamente se manifesta porque não houve a libertação, não houve o devido uso da fé. Porque, meu irmão, a sua fé, a minha fé tem que ser alicerçada no seguinte parâmetro, da seguinte maneira: se aconteceu um milagre, milagre não volta atrás, milagre não se desfaz, mas é isso que eu tenho que crer e acreditar, porque ainda que o milagre aconteça, se eu estiver com dúvida, o milagre deixa de existir através da minha própria dúvida. Você está me entendendo o que eu quero dizer para você nesta manhã? Então, no reino de Deus, quando se trata da minha relação com Deus, não pode, não cabe dúvida. Não tem que existir dúvida, porque ou eu acredito ou eu não acredito. E se eu acredito, o milagre de fato acontece, como aconteceu na vida desses homens, desses rapazes. Porém, com estrutura para receber o milagre, porém, com verdadeira fé, só um. Talvez aqueles 9, os outros 9, foram no embalo deste rapaz. E não adianta pegar carona na bênção do outro, porque talvez você só seja momentaneamente curado, momentaneamente liberto. Meu irmão e minha irmã, outra coisa que esse texto me revela. Esse texto me revela, como já disse, a ingratidão, que é, na verdade, o que se ressalta aqui, né? É o que todo mundo nota quando lê esse texto. Esquece do milagre, esquece da obra, esquece, mas é a ingratidão que fica muito clara e evidente nesse texto. Meu irmão, minha irmã, é necessário também entender que, se com o próprio Jesus as pessoas agiram com ingratidão, por que você fica tão assustado, tão triste, tão chateado? Por que é que você fica tão detonado com a ingratidão que fazem com você? Veja bem que Jesus libertou, curou, transformou. Jesus, ali naquela cruz, quando olhou, não havia nenhum dos discípulos ali. Mas quando ele ressuscitou, o que ele fez? Ele foi de encontro aos discípulos. Quer ingratidão maior do que essa? Quer maior ingratidão do que alguém que convive com você te entregar para ser crucificado? Quer mais ingratidão do que alguém que convive com você negar que é seu amigo, negar que é seu parente, negar que é seu conhecido? Você quer mais ingratidão que isso? Porém, Jesus nos deu o exemplo de que a ingratidão existe, mas que é preciso superá-la, é preciso passar por cima dela,
porque senão nós não vamos conseguir atingir o céu. Veja bem que se Jesus desse tanta importância como às vezes nós damos para a ingratidão, não teria adiantado de nada ele ter morrido, ressuscitado. Né? Porque já pensou se Jesus ressuscita e aí resolve retribuir a ingratidão que todos fizeram com ele? Nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos sido salvos, nós não teríamos sido, melhor dizendo, redimidos. Nós não teríamos os nossos pecados zerados para que nós pudéssemos estar aqui hoje, em busca sim da salvação. Meu irmão, minha irmã, é necessário saber que por mais que você ajude, por mais que você faça, por mais que você se doe para determinada pessoa ou para determinadas pessoas, aprenda que o reconhecimento pode não vir dessas pessoas como não veio daqueles 9 para Jesus, mas vem do próprio Deus para a sua vida. E é isso, na verdade, que importa, ser reconhecido por Deus. Porque, veja bem, não adianta nada você ser reconhecido publicamente, reconhecido pela sociedade, porque a medalha enferruja, o troféu, quando você morrer, vai ser jogado fora, a medalha vai ser jogada fora, lá na sua lápide não vai constar nada disso, certo? Mas isso ou essa é a bagagem que você vai levar para o outro lado. Essa é a bagagem com a qual você vai se apresentar diante de Deus. As suas obras, aquilo que você fez de bom. O reconhecimento verdadeiro, puro, vem de Deus. E é este que importa. Portanto, meu irmão, minha irmã, se alguém pagou você, pagou uma boa ação sua com ingratidão, olhe para essa história, olhe para Jesus. Apesar de um só ter voltado, Jesus continuou o seu ministério, continuou operando milagres, continuou o plano de salvação para as nossas vidas. Meu irmão e minha irmã, abra um sorriso nesta manhã. Não deixe que a chateação te domine, não deixe que a tristeza te domine, porque maior é Deus na sua vida. Meu desejo é que você tenha um ótimo e abençoado dia, um dia na presença do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, derrame sobre você muita paz e muita saúde, e que essas bênçãos se estendam a todos os seus familiares, de perto e de longe. Ministério Pastor Eduardo Rogério, projeto Pequenas Mensagens Virtual, edificando na rocha. Mais uma vez, bom dia na paz do Senhor Jesus.